Olá pessoal, voltamos aqui agora para conversar com Luciana Baldasserini, da Uncal. Ela vai contar a história, simplesmente eu não sei se eu vou chamá-la de Luciana ou de comandante, daqui a pouco eu explico porquê, mas antes de mais nada, vamos brindar. Saúde! Saúde! Estamos na Adega Vinho Show, em Stella Maris, Salvador, local que eu recomendo a todos conhecer. Aliás, vocês vão conhecer todos os detalhes também daqui em outra matéria. Mas a Uncal vem com diversos rótulos, vocês estão vendo alguns ali, mas a gente tem algumas curiosidades antes para falar disso. Luciana, por que eu falei comandante? Luciana é piloto de avião comercial, e eu achei isso muito interessante, como é que essa piloto conseguiu ou se interessou pelo mundo dos vinhos. Ela vai contar essa história agora. Luciana, se apresenta pra gente. Olá, eu sou a Luciana, sou a idealizadora da marca Uncal. Apaixonada por vinhos, os vinhos surgiram na minha vida ao longo das viagens, dos voos que eu fazia para Santiago. Pousava em Santiago, conhecia, ia para mercado, loja de vinho, conheci muitos rótulos chilenos, vinícolas. E aí nesse passeio surgiu a vontade de idealizar uma marca. Eu tive um processo de afastamento dos voos por doença, e aí eu pude dar essa oportunidade para colocar em prática uma ideia que já era de muitos anos. E aí, como é que surgiu a Uncal? Vocês produzem os vinhos? Como em que local? Ele é chileno, né? Chileno, Uncal surgiu a ideia, foi uma parceria com uma vinícola do sul do Chile. E o nome da Uncal foi uma ideia minha para juntar a minha paixão da aviação com o vinho. É o início do procedimento de descida para quem voa para Santiago. E Uncal é a divisa do Chile com a Argentina. Uncal é ao sul do Aconcagua. Eu sempre falo, quem vai do Brasil para o Chile, ou da Argentina para o Chile, vai passar o Aconcagua, senta do lado direito para poder ver aquela conselho de maravilha, comandante. Aquela maravilha. E Uncal é também um ponto de decisão para a gente decidir na hora ali, 15 milhas antes de Uncal, para saber se a gente prossegue na travessia da cordilheira. Porque existe um fenômeno chamado ondas de montanha. Então, uma turbulência severa que acontece pela formação geográfica da cordilheira. E aí não é agradável. Não é agradável, não é seguro, porque tem a turbulência e como a cordilheira é muito alta, o chão vai fica muito baixa. E aí a gente tem essa tomada de decisão diante da diferença de pressão atmosférica de Santiago e Mendoza. A travessia pode ser segura ou não. Então tudo isso é revisado 15 milhas antes para tomar essa decisão. E aí veio a ideia dos vinhos, nome, como surgiu tudo isso? Com quem surgiu isso? Você tem alguma parceria? Você tem sociedade? Fala um pouco do surgimento, da ideia até chegar à produção e os rótulos. A ideia surgiu com o meu marido, surgiu em casa, ele também gosta bastante de vinho. E o nome veio de uma inspiração. Eu queria alguma coisa que fizesse uma homenagem para o Chile, uma homenagem da origem do vinho, mas que também fosse alguma coisa ligada à aviação. Então acho que Uncal foi um nome, a primeira vez que eu falei, uma sommelier chamada Fernanda, ela falou, nossa, mas eu adorei esse nome, e ela nem sabia o que significava. Eu falei, tudo bem, então vamos de Uncal. E acabei vendo até outras posições, outras coordenadas geográficas, mas Uncal ficou e pegou. E daqui a pouco a gente vai mostrar com o sommelier Gustavo, que está aqui com a gente, ele vai apresentar a parte técnica dos rótulos, e você vai ver que tem sempre um aviãozinho ali, cada rótulo é como é que chama? Planador? Não, esse é um... Esse é um Stearman da Boeing, que foi idealizado a partir do Stearman, que é um avião da Boeing. Que é um avião bem antigo, um avião antigo. Com aquelas duas asas ali e tudo mais. E aí a cordilheira por trás, que são essas... Eu consegui colocar em um rótulo as minhas paixões.
E já tem gente que deve ter ultrapassado a cordilheira nesse aviãozinho, né? Eu não teria coragem não. Mas, e aí, como é que veio a partir da ideia até a execução? Contato, como é a produção? Aí eu fui algumas vezes para o Chile, buscamos, né, as vinícolas, provamos, sentamos. Quando achamos a vinícola, aí sentei com o enólogo, provamos vários vinhos, foram 14 rótulos escolhidos entre 6 uvas. Então a gente tem os vinhos brancos, o Caviar Blanc, tem o Chardonnay tem o vinho varietal, tem o reserva e tem o Gran Reserva. Tem aí as uvas mais Carmenere, que é muito típica do Chile, Carmenere, Cabernet Sauvignon, Merlot. Temos também essas diferenças de reserva, Gran Reserva, o prêmio, que é o nosso prêmio mesmo, que é a minha briga, é porque o prêmio não tem um aviãozinho, mas essa é uma briga de casa, uma briga interna, mas ele tinha que ser diferenciado mesmo. E é isso. E aí, a partir desse momento, começou a produzir, a gente sabe que tem toda uma questão de registro, de importação do Sim, Chile foi pra cá. um ano de trabalho, tanto no design dos rótulos, quanto nesse processo de montar uma importadora, depois criar, né, ter a parte além da criação do rótulo, registro no Ministério da Agricultura, tem todo um processo que envolve, não é pouco, é um processo burocrático e trabalhoso, mas deu tudo certo, entendeu? O CAL Chegou chegando. Agora, é exclusiva a venda no Brasil? Vocês trazem toda a produção para o Brasil ou no Chile também? Não, por enquanto a exclusividade do Brasil. E aonde se encontram, aonde a gente, eu quero comprar hoje um vinho, quero comprar um vinho da Uncal. Além da Adega Vinho Show, Estela Maris, em Salvador, você está em restaurantes e outras lojas? Restaurantes, adegas, lojas de vinho. E a gente tem parceria com o e-commerce, tem adegavirtual.com, Mercado Livre e Amazon. Então, de qualquer lugar do Brasil, consegue comprar um CAL. Dentro do mercado, como é que vocês estão marcando presença? É só via rede social? Vocês estão com algum trabalho de marketing já mais forte? A gente tem site da Uncal, com um catálogo sobre o vinho. Temos aqui o Bahia Vinho Show, são as duas feiras de vinho que nós participamos aqui em Salvador, e Sergipe Vinho Show. A gente participou dessa feira em Aracaju também. Aliás, na Bahia Vinho Show foi onde eu conheci a Uncal, conheci o Gustavo também nos apresentando, e a própria Luciana, evento imperdível, viu? Você que está em Salvador, você que está em Sergipe, tem mais algum lugar, Ivan? Bahia e Sergipe, por enquanto? Atualmente estão Salvador e Sergipe. Pronto, Ivan depois vai bater um papo também com a gente, essa figuraça, e que tem um pouco de história lá, meio ligada à minha história também na imprensa, só que repórter fotográfico de primeira linha. Só que quando o vinho bate no sangue da gente, não tem jeito, né? A gente vai se encaminhando, e ele hoje organiza a Bahia Vinho Show, que sem dúvida nenhuma, se não é a melhor, uma das melhores feiras de vinho, a maior feira de vinho aqui de Salvador. Recomendo, tem, e está chegando. Qual é a próxima? 21 e 22 de novembro. De novembro. Daqui a uns dias já começou a venda também, não? Dia 5 de setembro. 5 de setembro abre, primeiro lote. Galera, você que gosta ali de preço mais barato, compre logo no primeiro lote e garanta. E também tem algumas participações especiais, eu recomendo também que você veja que vai palestrar, que vai dar aula, porque tem gente de primeira linha que vale muito a pena. Voltando a Uncal com K, viu? umkal.com.br, o site ou .com.br. O site da Uncal tem todo o catálogo lá. Mas você está em casa, lá com o maridão, para abrir o vinho. Qual o seu preferido, além da Uncal, dessa linha aí? Qual que você recomenda? Lógico,
Tudo depende da harmonização. A gente está aqui, aliás, a nossa querida Fran, sempre sensacional, montou aqui uma tábua de frios maravilhosa. Você depende do clima, do dia, da harmonização, do que quer, do que não quer, viu? Mas tem aquele... O queridinho. O queridinho. Eu ia dizer o filho preferido, mas isso não existe não. Quem tem 10, todos são. Mas qual é o queridinho aí? O meu queridinho é o Carmenere, o Gran Reserva Carmenere. É o que eu mais gosto. O Carmenere é uma uva polêmica, né? Eu já nessa jornada do vinho, algumas pessoas me falaram que não gostam do Carmenere por causa da pimenta preta, que ela puxa um pouco. Eu gosto muito do Carmenere, mas Cada um tem o seu preferido, né? Do branco, o meu queridinho é o Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, que o meu querido Ivan estava elogiando bastante aqui. Um vinho que ainda vou chegar lá, ainda vou experimentar, vou degustar esse vinho também, eu não conheço. Eu acho que o Sauvignon Blanc eu não degustei. Eu conheci o Chardonnay, o Reserva também ali, e dos tintos, tirando o prêmio, todos os outros, o prêmio acabou rapidinho lá na feira, né? Teve até alguém que chegou lá, eu acho que bebeu demais e terminou. Quando a gente chegou já não tinha mais, mas recomendo a todos. Daqui para frente, o que é que você visualiza ali? Digamos que você está lá em cima pilotando uma daquelas aeronaves enormes e está olhando o horizonte. O que é que você visualiza esse horizonte da Uncal? Visualizo o crescimento da marca, o fortalecimento da marca e a gente poder expandir também para outras uvas, mais rótulos, né? Mais rótulos. Mais rótulos e continuar atingindo o público que gosta de vinho, que entende de vinho. Você, como tem a origem lá, né, no Chile, a Uncal, tem mais, que a gente sabe que as uvas mais tradicionais, Merlot, né, a Cabernet Sauvignon, enfim, Sauvignon Blanc, Chardonnay, tudo são as uvas bastante conhecidas, que o público normalmente já conhece, já procura. Mas vocês também trabalham uma uva que ainda não esteja, vamos dizer assim, tão dentro do cotidiano do consumidor brasileiro? Por enquanto não, a gente não tem. As pessoas me pedem muito Malbec, e a gente já está revisando essa parceria na próxima safra, vamos dizer. Próxima safra, tem Malbec, que é uma uva que as pessoas pedem muito, né? Mas diferente, por enquanto não. Mas é uma possibilidade, né? Sempre é. E a Uncal vai ficar sempre ali no Chile, ou também tem, que a gente já sabe que o Brasil já produz excelentes rótulos, excelentes vinhos. A própria Argentina, que a gente falou agora há pouco, o Malbec liga muito, né, com a questão da Argentina. Vocês têm ideia, têm um pensamento de também trabalhar com outros países? Por enquanto não. Por enquanto a gente tem uma demanda muito grande ainda, né? Tanto no Chile como na Argentina. A Argentina também é uma possibilidade. E o que eu tenho uma pretensão é fazer uma parceria da Uncal com os vinhos aqui da Chapada Diamantina. Chapada, que se você olhar aqui no nosso site, eu estive lá, aliás, Ivan e a Fran estavam com a gente lá, junto com o Jaime de Oliveira, grande sommelier, pessoa sensacional. Foi o Cicerone lá na Chapada Diamantina, conhecemos algumas vinícolas, ali eu acho que todas as vinícolas de Morro do Chapéu, mas a gente sabe também, tem Bucugê, a uva hoje, que é uma vinícola extraordinária, também já produzindo vinhos de boa qualidade, uma estrutura muito grande. Você pretende, nessas parcerias, chegar mais próximo dessas grandes vinícolas ou ir para os pequenos produtores da Chapada? Eu já tenho uma proximidade dos vinhos, das vinhas do Morro, que é em Morro do Chapéu. Sim. As vinhas do Morro não foi inaugurada ainda, mas vai ser, eu acho que ainda esse ano. São vinhos de excelentíssima qualidade. Não tem, já
provei nos bastidores, Não. os vinhos deles, né? Eu passei pelo promete. vinhedo. Eu passei lá e já me disse, olha, aqui vai chegar, tal. Me falou Eles maravilha. têm, Né? tem muita qualidade, então é o que a gente preza também, né? Uhum. O que você quer acrescentar mais da Uncal, que eu não perguntei, e que você acha importante destacar dessa luta, de trazer um vinho chileno aqui, de ter a sua própria marca, dentro da sua história? Eu acho isso fabuloso, porque, lógico, que ela tem um marido como é o nome dele? Rogério. Tem o Rogério como sócio, para a gente não ficar falando marido, o Rogério como sócio, mas você está ali sempre à frente, né? Você está ali nas feiras de vinho, e isso é importante a gente ver também. A mulher empreendedora, a mulher que já quebrou diversos paradigmas na sua profissão, como comandante. No rádio esportivo, quem me conhece sabe que a gente já viajou nesses estádios pelo mundo afora, e a gente cansou de ver muita gente chegando assim, quando ouvir a voz da comandante ou a voz feminina, já fica meio assim, rapaz, será que vai conseguir fazer a baliza ali para estacionar o avião? Então você já quebrou diversos paradigmas, né? Eu acho que sua história deve ser assim. Como é que você se sente como mulher dentro dessa área proprietária de uma marca? Está enfrentando muita resistência, muitos desafios, ou as pessoas do mundo do vinho já reconhecem a mulher como um porto seguro, digamos assim, na escolha? Na rota do vinho agora, né? Literalmente. Eu não vejo, até agora, não vi dificuldade em relação a ser mulher. A dificuldade que eu encontro é de ser nova no assunto, relativamente nova. Então, essa é a dificuldade que eu encontro. Então, é muito aprendizado, tem muita coisa ainda pela frente para passar, muito aprendizado, mas em relação a ser mulher, não. Eu acho que tem bastante mulher. Hoje em dia, acho muito legal, tem muita confraria de mulheres. E fechada, não entra homem. Aí eu não gosto não, tem que deixar, né, irmã, a gente entrar também nessas confrarias. Mas o que a gente percebe também, né, em lugares que a gente frequenta, restaurantes, enfim, alguns bares e tudo mais, são grupos de mulheres realmente degustando vinho, bebendo, se divertindo, e só as mulheres ali. Acabou, pelo menos essa coisa de para sair tem que estar com... Entendendo de vinho, conversam sobre o vinho, com propriedade. Fazer aqui uma propaganda de graça deles, eles não precisam disso, mas eu estava outro dia no Total Atacado, aqui do Parque Shopping, e lá tem uma adega bacana, né, também muitos rótulos, eles disponibilizam, emprestam uma taça e tudo, e simplesmente, Ivan, tinha um grupo lá de 12, eu contei, 12 mulheres escolhendo o vinho, degustando, batendo papo, dando risada. Eu acho isso sensacional, porque durante muito tempo, né, a gente viu uma coisa meio que dominada pelo homem, a mulher apenas acompanhava o que o homem queria, né? Aí, alguns restaurantes até... Daqui a pouco o Gustavo fala sobre isso, o sommelier quando vem com a taça, a primeira oferece ao homem para ele verificar tudo. E isso deve estar mudando e já mudou muito. O que é que quer destacar mais? O que é que redes sociais, o que é que Aliás, vamos dar uma paradinha aqui, porque agora o Gustavo vai apresentar todos os rótulos aqui, vai falar um pouquinho mais, depois a gente volta com a Luciana aqui para a gente fechar essa matéria, esse vídeo aqui muito bacana sobre a Uncal. Pronto, demos essa pausa com Luciana e agora Gustavo Gregório, sommelier. Conheci Gustavo na Bahia Vinho Show e antes disso também na Casa 10, onde ele trabalhou durante um bom tempo. E antes de mais nada, saúde. Estamos degustando um Cabernet Sauvignon da Uncal. E agora Gustavo vai nos ajudar a apresentação desses rótulos da Uncal, falar mais das características de cada uva, enfim, de cada rótulo desse da Uncal. Prazer enorme, cara, estar aqui dividindo esse vídeo com você. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, a gente está degustando aqui, né? Começamos, na realidade, já fomos, né, para um Gran Reserva aqui, um Cabernet Sauvignon, vinho com muita estrutura, né? Não é nenhum prêmio ainda da Uncal aqui, mas
É um vinho com bastante estrutura. E no portfólio da Uncal a gente tem uma série de vinhos, né? Desde os mais jovens aos vinhos reservas também, né? E Gran Reserva e a seleção Premium, né? Que tem um estágio de vinificação muito maior aqui, né? E a Uncal, né? Conheci, né, os vinhos da Uncal, né? Com a Luciana, né? Fiz meu primeiro evento com eles no Bahia Vinho Show. Lá a gente se viu, né? Pôde conversar bastante, degustou bastante coisa. E são, assim, rótulos fantásticos, vinhos espetaculares, assim, e tem toda uma questão tanto da estética do vinho, né, quanto da história, o que me atraiu também bastante, a história, o vinho em si, né, nas degustações, né, eu pude testar ali os vinhos e ver que realmente tem bastante qualidade, né, são vinhos com a vinificação padrão, muito, muito boa, muito bem produzidos vinhos, e são muito bons, né. Antes da gente começar, Gustavo, é porque a gente já comentou isso também, né, com a Luciana. O Gustavo também é piloto. E também eu achei uma história muito interessante, porque a história dele já é o reverso, né? Ele tinha um sonho, ainda criança, de ser piloto, mas a gente sabe que o curso é caro, que não é fácil chegar lá. Aí, antes da gente falar dos vinhos da Uncal, conta um pouquinho dessa sua história que eu acho muito bacana. Então, a Luciana foi o reverso, né? Bacana isso aí. Ela era piloto, né? Ela era, não é piloto. E conheceu aí os vinhos aí e pôde, né, lá no Chile, tá trazendo essas maravilhas aqui pra gente. Bom, então, basicamente, eu comecei, né, desde criança, esse sonho de me tornar piloto, né? Essa questão da aviação, então, tem até hoje, né? A falta de informação também é muito fechado, né? Apesar de toda a tecnologia estar avançada aí, rede social e tudo mais, mas é um caminho ali para quem realmente sonha mesmo, né, para se tornar piloto. E eu trabalhava na área de restaurante e via essa questão assim de como chegar lá, né, como alcançar isso. Então foi um desafio, né. Primeiramente eu tinha vontade, trabalhava, né, nessa área aí já desde 2005, né, foi meu primeiro emprego ali de carteira em restaurante. E o mundo dos vinhos mesmo, eu vim ter contato em 2009, e aí eu me apaixonei pelo vinho e vi no vinho uma possibilidade, na realidade, de alçar voos, né, maiores na vida, né. Mas Passei a você era estudar, garçom, né? era garçom, trabalhava como garçom. E aí mirou o sommelier e o maître. Tinha metria e tinha sommelier, metria, né, na casa que eu trabalhei na época, Bela Nápoles, né, era a casa. Pizzaria muito tradicional. Tradicional, né, Aliás, muito não só boa. pizzaria, né? Comida italiana. Comida italiana, em geral. E aí no vinho eu passei a estudar, né? Passei a estudar os vinhos, né, por conta própria e fui atrás desse sonho, né? Eu vi ali no vinho uma possibilidade de conseguir, né, alcançar, né, essa questão da aviação, de chegar, né, até onde eu cheguei hoje aqui, né? E fui procurando cursos, né? Na época não tinha, né? Eu fiz uma primeira especialização, né? Eu comecei em 2009 a estudar os vinhos e em 2013 eu fiz uma especialização, né? Que era chamado nível 1 aqui, né? Não existia W7 ainda, hoje você tem W7, tem vários tipos outros de especializações na área para sommelier, né? Fiz esse curso, né, o nível 1, com uma enóloga de Portugal, que teve na Bahia Marina, ainda quando eu trabalhava lá numa casa, e passei a estudar bastante, né? Logo após essa conclusão desse curso, né, abri um leque de informações e eu vi que o caminho realmente era aquele, né? Para conseguir juntar um dinheiro, uma grana ali para poder pagar as horas de voo, né? Porque o mais caro era as horas de voo, né? Então tinha que ter bastante grana, né? Hoje a formação de um piloto no Brasil hoje está chegando a R$120 mil. Então, tem que vender bastante vinho. Tinha que vender bastante vinho, né? E aí eu fui, primeiramente, focar na formação de sommelier. Fiz a formação, né, de sommelier e passei a trabalhar com isso. Aí trabalhei em restaurantes, passei por adegas, várias adegas, onde na Casa 10 foi uma das, né, que eu conheci também com um amigo. E de lá para cá, fui juntando a grana e aí, em 2019, eu coloquei a mochila nas costas, falei, agora é hora, é momento.
Em janeiro de 2019 eu fui para Minas Gerais, né? Já tinha feito o curso de piloto privado, né, na época, que é o passo inicial ali da formação, e fui para Minas Gerais voar, né? Para fazer as horas de voo. Lá eu pude voar, tirei a licença de piloto privado e voei as horas do piloto comercial ali, as horas visuais, né, que a gente chama. Tem todo um procedimento ali, né? Eu obtive essa primeira licença aí, que é de piloto privado, e fiz as horas de visuais, né? Navegações aéreas, visuais e do curso de piloto comercial ali. Retornei para cá, para Salvador, né? De volta, voltei. Pouco ali no meado de julho, acho que foi julho, eu regressei para Salvador, fiquei 6 meses lá. E veio a pandemia, 2020, toda aquela coisa. Eu estava trabalhando com vinho, eu voltei para cá e continuei trabalhando com vinho, né? O mercado de aviação ainda não estava tão aquecido. E a pandemia também colocou, né? Desempregou muita gente, colocou muito avião parado. Até para os vinhos foi ruim demais, né? Foi horrível a pandemia. Mas não desisti, continuei ali focado no objetivo. E assim, o interessante é que o vinho, através do vinho eu consegui, né, tirar minha brevet, tirar essa licença de piloto. Eu continuo trabalhando com vinho, estou com aviação também, tirando atualmente algumas especializações aí de multimotor, né? Um caminho assim, a gente tira uma licença e são várias carteiras, né? Tem que estudar bastante, né? Tanto o vinho quanto a aviação. Isso aqui é um estudo constante e a gente não para, né? Eu gosto dessa atmosfera do vinho que a gente a cada taça, a cada gole, a cada sabor, a gente vai descobrindo, né? As notas, as nuances, assim. E fico muito feliz, né? De ter conseguido trilhar esse caminho aí, né? Através do vinho, né? Conseguir realmente. E aí toda essa história de piloto, como a gente já conversou com Luciana e vocês já viram, piloto também tem tudo a ver com essa proximidade, né? Foi um encontro daqueles que a gente diz assim, o cosmo agiu ali, vocês se encontraram nesse mundo aéreo, né? Piloto e esse mundo do vinho. Então tá na hora, né? Agora você vai apresentar cada um desses rótulos aí pra gente. O que é que você pode falar de cada rótulo e da própria Uncal como um todo? Sim. Então, a Uncal, eu fiz a degustação de vários vinhos deles, né? Na feira eu tive a oportunidade mesmo, na primeira feira que foi o Bahia Vinho Show. Eu gostei muito dos vinhos, né? A questão tanto da estética do vinho, né? Eles sempre abordam um avião aqui no rótulo, né? E assim, os vinhos são muito bons, bem refrescantes. Os vinhos jovens são 4 estilos de vinhos aqui que a gente tem. Dos vinhos mais jovens, os que não têm passagem em barrica, né? Eles têm uma vinificação direta em tanques de aço inox. Essa vinificação, esse tipo de fermentação ali, ele vai manter a característica de fruta no vinho, mais refrescância, um vinho mais fácil de beber. Já para a parte o reserva, né? A gente tem um reserva, aí sim, ele já tem um estágio de carvalho, não necessariamente ele precisa ser 12, né? Essa parte aqui, essa linha, ele tem de 6 a 8 meses, né? Deixa eu pegar um Merlot aqui. A gente tem um Merlot reserva. Tem esse Merlot reserva aqui, ó, por exemplo. Esse vinho aqui, ele tem essa passagem em barrica, não chega a 12 meses, uns 8 a 10 meses, né? É um vinho bem, bem estabilizado, né? Ele tem a vinificação no tanque de aço inox, né? Ele preserva, mantém a característica da fruta e entrega também a estrutura da barrica de carvalho sem interferir na fruta. Isso é bem interessante, né? A gente tem um vinho que ele passa no carvalho e ele não interfere na fruta, né? Isso é importante, né? Porque às vezes a madeira fica tão sobreposta ao principal, que é a fruta, e sobrepõe no vinho. Né? Sobrepõe e às vezes mais cara, né? Um vinho que não tem tanta qualidade assim. Com certeza. Fica mais caro. E daí nos Gran Reserva ali, a gente tem sim os 12 meses de barrica também, mas fazendo... Vou pegar deixa eu pegar aqui, vou passar na frente da câmera, não tem problema aqui, nenhum, né? Mostra aí. Esse é o Gran Reserva, o Cabernet Sauvignon, que a gente está na taça aqui, né? Fantástico. Fantástico. Espetacular esse vinho, viu? Ó, e o vinho já... Você tem umas percepções aí, né? De fruta, mas fruta negras, né? Sim. Não perde a característica do Cabernet Sauvignon autêntico, né? A fruta, o cassis aqui tá bem ligeiramente na taça, mas você tem uma robustez também mais tranquila no vinho, né?
Um vinho bem palatável também, com os taninos dele presentes, mas os taninos polidos, né? Não agride muito. Vinho muito bom. Então a vinificação dos vinhos da Uncal são fantásticos. Um álcool também bastante integrado, né? Integrado, é. Entrega mais fruta, né? A gente tem mais fruta do que álcool aqui. Fiz até uns testes aqui puxando um pouco, mas a gente não tem quase percepção nenhuma de álcool assim no vinho olfativo, né? Aí esse daqui já, que é o Gran, ele já tem 12 meses. 12 meses de... Não, o Gran Reserva aqui. O Gran Reserva, são 12 meses. 12 meses de barrica. O prêmio já que a gente tem uma subida um pouco de carvalho, né? Já o prêmio, esse daqui, o prêmio da Uncal, esse é um Cabernet Sauvignon, né? Ele é um 100% Cabernet Sauvignon. A colheita que foi feita do vinho, colheita manual, né? Uma colheita criteriosa para esse prêmio aqui. É um vinho realmente feito com muito critério. E aí tem a vinificação do tanque de aço inox, a leve passagem também, e vai para a barrica de carvalho, também francês e americano, né? O detalhe também é que os reservas, o reserva e o Gran, ele tem barrica tanto francesa quanto americana, né? E esse daqui são 14 meses de barrica. Um vinho espetacular. O prêmio realmente é o topo aqui da cadeia aqui dos vinhos da Uncal, mas todos os vinhos são bem bacanas. Os brancos, os jovens, né, são bem refrescantes, são vinhos que combinam bastante com o nosso clima. O Chardonnay, né, por exemplo, o Sauvignon Blanc também. O Sauvignon Blanc tem uma característica muito frutada, bem legal mesmo. A acidez dele. Bem equilibrado de acidez, todos os vinhos. O Merlot também me chamou bastante atenção, esse vinho na feira. Esse é o Merlot, não tem passagem em barrica, é o Merlot mais jovem da Uncal, vou mostrar aqui para vocês. Esse vinho aqui ele tem uma característica de fruta também, mas um pouco de tostado também, ressai muito. Uma característica defumada que geralmente é encontrado na uva Pinot Noir, né? Na uva Pinotage, quer dizer. Na Pinot Noir não, na Pinotage. E a Pinotage é uma uva que foi elaborada através da Pinot Noir, né? Num cruzamento com a Hermitage na França, né? Foi uma uva que foi elaborada e foi feita lá na África do Sul, né? Esse Merlot, ele tem uma semelhança muito grande com a Pinotage. É bem bacana, é bem interessante, assim. Eu acho que numa degustação às cegas aí, o pessoal deve se confundir. Eu perguntei a Luciana, eu vou perguntar. Eu vou até pegar aqui, passar aqui na frente de novo. Mostra uma coisa pra gente que a gente vê vídeos de vinho, como é que se coloca um vinho. E o Gustavo, ele é especialista também nesse serviço, por ter passado em grandes restaurantes de Salvador. O último foi o Sorro, né? Estava com o Grupo Sorro. Com o Grupo Sorro e o sommelier. É verdade que o sommelier tem que tomar o primeiro gole, não serve o vinho? Olha, ou isso é mito? Tenho que explorar. Tchau, Fran. A Fran, que é a esposa do nosso grande Ivan, da Bahia Vinho Show, e aqui da Adega Bahia. Em algumas situações, sim, né? Vamos lá. Tem alguns vinhos que são vinhos de guarda, né? Que tem bastante potencial de guarda. Em algumas degustações ali, quando vai se abrir, geralmente a gente faz a primeira degustação, mas uma degustação técnica, né? Nada para beber e tal. Uma degustação técnica mais para uma avaliação do vinho, para ver se o vinho ele está ali pronto, né? Já depois do período dele de descanso ali, né? O potencial de guarda, como a gente chama do vinho. E nem todo vinho é degustável, né? Alguns sim, alguns não, né? Tem uma questão que eu falava muito com os colegas, assim, os caras, pô, vai ali degustar aquele vinho ali, tipo assim, ó, um cliente levou um vinho, ele tem um vinho lá, ele, não, vim aqui tomar uma taça, eu já conheço o rótulo, eu não degusto, tipo, com toda elegância, eu vou falar com ele, mas assim, é uma degustação. Se for degustar todos os rótulos lá durante a noite inteira, não vai dar já certo. Pensou? E a gente tem muito cliente, assim, que é cliente amigo, né? Ele, às vezes, leva o vinho dele, mas ele quer, assim, tipo, pega uma taça, então, para celebrar, para brindar com ele. E até para dar sua opinião, né? Sim, tinha muito disso. Tem muito disso, né? O cara fica, assim, curioso, ele trouxe um vinho de não sei de onde, lá da França, tal, eu quero saber como esse vinho é antes de... Aí ele pede, obviamente, pra gente, né, a nossa opinião, né? Então, é bem válido isso. Bom, serviço do vinho... sempre com o rótulo para frente, né? Isso aí, a gente está com pouco espaço aqui, mas vou servir aqui, ó. Para não derramar, a gente vai servindo bem tranquilo e faz esse giro na garrafa, ele não pinga aqui, não vai cair.
Os serviços, aí a gente está indo para outra linha, mas vamos voltar a falar da Uncal, mas nos serviços de restaurantes e tudo, ainda mais quando se exige um pouco mais, né, do serviço. Aquele anel corta-gotas, né, como chamam, não é utilizado também, é recomendado. Acho que é mais um acessório ali do pessoal, né? No restaurante, com a dinâmica do trabalho, a gente não utiliza muito, não. Tem um outro sistema que o pessoal coloca também o porta-gota, né? Na bica no bico ali da garrafa. Não se utiliza, não. Tem o do sommelier, ele sabendo fazer o serviço. Vamos embora. Agora, qual é o queridinho da Uncal de Gustavo Gregório? Olha, eu gosto de vinhos com mais estrutura, bem potentes mesmo, né? Já cheguei num estágio assim. Gosto de vinho. O prêmio da Uncal é fantástico, né? Tanto, eu tenho um, né? Deixei até guardado, voltando no assunto da aviação lá. Eu tenho um desse aqui que é muito top. Eu guardei ele, porque é um vinho que tem um potencial de guarda, ele aguenta ainda um tempo. Luciano até perguntou para mim se eu já tinha degustado. Eu falei, eu já conheci ele na feira. Não, o meu eu guardei lá. Eu quero degustar ele e deixar ele evoluir bastante. Eu gosto muito da Cabernet Sauvignon. Eu gosto de castas tânicas, né? Com mais tanicidade, né? A Cabernet Sauvignon, a Taná. Nesse caso aqui da Uncal, eu achei espetacular. Esse Merlot, ele é muito fantástico, ele me conquistou, né? É um Merlot totalmente diferente, assim, daquele Merlot frutadão. Esse é um Merlot, ele entrega fruta, mas com um certo equilíbrio ali. E o Cabernet Sauvignon, esse daqui é fantástico. O que está na nossa taça já é um Cabernet muito espetacular. Esse daqui, de cara, o Gran Reserva, o meu queridinho aqui fica para o Cabernet Sauvignon. Eu gosto bastante dele, gosto mais dessa coisa da estrutura com a potência ali, tanicidade, né? E Cabernet Sauvignon é a casta. Ontem, 29 hoje, né? Geralmente é comemorado até o dia da Cabernet Sauvignon, né? Alguma coisa mudou na data lá na França, eu não cheguei a ver, né? A fundo lá mas mudou no calendário, aí foi ontem, comemorado ontem, né? No mês de agosto, então, a gente celebra essa grande casta aqui, a Cabernet Sauvignon. Quem quer entrar em contato com o Gustavo, você faz apresentações. Nossa querida estava lá na Open Wine, que a gente falou dela montar ali junto com as amigas para você fazer a apresentação do vinho. Que era a esposa do Dona Neide. Dona Neide, também figura espetacular. Quem quer contratar também o serviço de Gustavo, que tipo de serviço você oferece para as pessoas, para grupos de pessoas que queiram fazer uma degustação de vinhos e como te encontrar? Tem o Instagram, né? No Instagram tá Grovoa, né? É uma menção aí a um pássaro que voa também, que era um apelido de escola. Grovoa. Eu vou colocar aí, tá o texto, mas é G-R-O-U-V-O-A. G-R-U, Grow, Voa. Voa, é isso. No Instagram. E o e-mail também, que é Luiz Gustavo Dias Gregório, né? @gmail.com. Tudo junto ali. Luiz Gustavo Dias Gregório, @gmail.com. Com nome e sobrenome desse, o cara tinha que ser sommelier, não podia ser diferente. Quando vai ser só apreciador, é o Wilton Martins mesmo. Vamos lá. Obrigado, você demonstra muito conhecimento, Gustavo, e aquela coisa, é uma pessoa que as coisas não vieram, vamos dizer, de cima para baixo para ele. Ele buscou todo esse conhecimento, buscou condições de ter esse conhecimento, e isso é muito importante, porque o sommelier, hoje quando a gente está gravando, repito, é o dia do sommelier, ele é mais do que aquele cara que está no restaurante para vender vinho. O sommelier faz o serviço também da venda de vinhos, mas é muito mais do que isso. Se você vai a um restaurante, se você faz uma consulta, até mesmo você vai fazer um evento em casa, aí vai dizer, olha, eu vou servir aqui um medalhão de filé com alguma coisa. Tem que harmonizar, porque senão um sabor rouba o outro, uns não combina, e aí você termina dizendo o vinho é ruim e o filé mignon também não está bom. Uma coisa a harmonização ela tem que parear, né? Um pode sobrepor o outro. Exatamente. Né? E esse é o trabalho do sommelier. É muito mais só do que o restaurante, só do que a adega. Não é um vendedor comum de vinhos. Ele tem que ter muito conhecimento. E Gustavo, não há nada melhor, uma forma melhor de te agradecer do que brindar. Muito brindar obrigado. A vida. Muito obrigado. Viva o sommelier. Obrigado. Dia do sommelier e conhecimento
não serve se você guarda só para você. Conhecimento é assim, ó, se partir, Tem que ser passado. tem que ser passado. Tem uma coisa interessante, né? O sommelier hoje ele não atua só no restaurante, né? Tem várias oportunidades para quem quer começar na área. Também deixo aí esse incentivo, né? Assim como eu comecei também buscando ali ler rótulo, leia muito rótulo, né? Um conselho que eu digo aqui, que eu deixo para galera de restaurante que tem interesse pelo vinho. Leiam bastante, procurem saber, né, da onde é a uva, em que região ela mais está adaptada ali, né, qual tipo de terroir que favorece para a uva, o clima, o tipo de solo. Procure ver o rótulo, ler o rótulo, aprender a leitura do rótulo, que é bem interessante, né? Você vai ter o nome do produtor, o nome da uva, a graduação alcoólica, tudo ali, tipo de vinificação, procurem as fichas técnicas, comecem a estudar. O sommelier hoje ele não só atua no restaurante, ele atua também. Eu mesmo, particularmente, eu estava dando aula no curso de comissários de voo, né? Eu consegui juntar a aviação e o vinho nesse padrão, né? No curso de comissário de voo, eu estava fazendo a última aula do curso, que era uma aula de harmonização de serviço do vinho, né? Porque a gente tem na comercial hoje, na aviação comercial e na aviação também executiva, serviço de vinho, né? E os comissários ali, eles têm que estar aptos a saber como abrir uma garrafa, como servir, qual tipo de uva, qual vinho que vai agradar, harmonizar com o que eles estão também oferecendo. Então é bem interessante, né? Essa expansão aí na área do vinho, tanto para adegas, quem trabalha em adega, na frente de loja, restaurantes, né, fazendo harmonização, a ficha técnica, curso de comissaria de voos, como eu faço também. E também bacana, galera. É uma área que realmente vale muito a pena. Eu não saio mais da área do vinho também, né? Não foi uma coisa que eu entrei para parar, não tem volta mais. É um caminho sem volta. Um brilho à vida. Saúde. Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Passa aí tudo pra gente novamente, site, vai estar tudo aí escrito, o texto está na tela, mas passa pra gente site, rede social. Site umcal.com.br. Umcal, U-M-K-A-L. .com.br. Redes o nosso sociais. Instagram umcal.brasil. Umcal.brasil, bacana. Marcou aí também a questão do Brasil. Compra a venda direta para o consumidor, CPF tranquilamente, tem que ter CNPJ, tem quantidade mínima, máxima. Compra por CPF, por CNPJ, não tem quantidade mínima máxima, o que muda os clientes, a gente, de acordo com a quantidade, a gente pode melhorar um pouco a precificação, mas está disponível para qualquer tipo de pessoa, pode ser pela internet. A gente, já falei, né, a gente está no Mercado Livre, Amazon e a adegavirtual.com, que é o e-commerce que vende também os vinhos da Umcal. E aqui em Salvador, no aeroporto de Salvador, tem a cachaçaria, tem o nosso vinho e restaurantes. Aqui na Adega Vinho Show na também. Na Adega Vinho Show, aqui em Estela. E estamos aí. Em restaurantes também? Em restaurantes também. Tem muitos restaurantes, tanto em Lauro de Freitas como em Salvador. Temos clientes em Ilhéus também e Itacaré. Então, cidades turísticas bacanas também. Faltou uma pergunta, eu vou fazer agora. Você faz esse trabalho também com os sommeliers para que eles tenham conhecimento da Umcal, para poder oferecer nos restaurantes? Eles realmente degustarem, conhecerem cada rótulo para passar isso, porque eles são os grandes vendedores, né, dos restaurantes. Foi feito um trabalho, né, com alguns sommeliers de restaurantes, mas agora a gente está com o Guga, que dá esse apoio para a gente no momento. E dá aula, viu? Ele é muito bom. Foi um dos instantes que eu mais tempo fiquei, porque ele ia explicando. Eu sou um apaixonado do assunto, um leigo apaixonado, né, irmão? Eu não entendo absolutamente quase nada de vinho, mas a gente vai querendo buscar esse conhecimento cada vez mais e degustando rótulos sensacionais. E o Guga, a parte legal é que ele foi ajudar a gente no Bahia Vinho Show, na primeira feira que a gente participou. E por acaso ele é piloto de avião. Então, na verdade, nada é por acaso, eu não acredito em acaso, né? Tudo tá
E aí contar um segredinho aqui, ele só não serve como copiloto no carro, né? Porque errou ali o caminho, tinha uma rua fechada e não sabia que estava fechado. Mas o Gustavo aí já apresentou pra gente aí os vinhos da Uncal. E Luciana, muitíssimo obrigado por essa participação, por a gente ter a oportunidade de também trazer a Uncal para cá. Eu que agradeço. E fique à disposição. O nosso site Só na Bahia, que tem um nome, mas não é só da Bahia, né? Não é só aqui na Bahia, mas tem muita coisa que só acontece na Bahia, né? E eu vou lhe dizer, uma piloto, uma comandante, dona de uma marca de vinho só na Bahia mesmo, que eu já vi, ainda não vi em lugar nenhum. E agradecer sempre o nosso Ivan também, Bahia Vinho, a Adega Bahia Vinho, e tem aqui a Bahia Vinho Show, que eu repito, é um evento extraordinário. A gente vai ter em breve e vamos passar tudo aqui também desse evento, porque eu sempre digo, Luciano, tem algumas pessoas que dizem assim, eu não gosto de feira de vinho, Ivan, porque eu termino bebendo muitos rótulos e depois não sei mais o que eu bebi. Eu acho justamente o contrário, é onde a gente tem a oportunidade de conhecer diversos rótulos que você não encontra em supermercado, você não encontra nos grandes players de jeito nenhum, muitas vezes com um preço muito mais em conta, porque os vinhos são vendidos a preço de feira. Então você tem a oportunidade de degustar, conhecer esses rótulos, pegar o contato diretamente, como é o caso da Uncal, comprar mais barato. Tem uma mesa de frios lá também que a Fran monta, que é sensacional, com diversos expositores. E por isso que eu sou fã de feira. Vou em todas as feiras aqui e tenho a Bahia Vinho Show como aquela registrada já no... É muito legal. Ali na agenda não tem como... Aliás, lá no outro trabalho que eu tenho, CLT, né, que tem que cumprir, bater ponto, tudo certinho, quando surge a data eu já digo, nesse dia aqui eu preciso de folga. Pode me colocar para trabalhar Natal, Ano Novo, mas esse dia aqui preciso de folga. Luciana, um brinde à vida. Obrigada. Uncal, viu? Esse aqui é o Gran Reserva Cabernet Sauvignon. Homenagem à uva Cabernet. A uva Cabernet. A gente estava falando, Ivan, que a gente está gravando isso no dia 29, mas o nosso Gustavo chamou a atenção ali que lá na França trocaram para o dia 28, o dia da uva Cabernet Sauvignon. Então, a gente colocou, inclusive, né, nas redes sociais e tudo, 29, mas vamos saber que agora é a partir do dia 28, porque lá na França é onde surgiu muita coisa, né? França e Itália continuam sendo os maiores produtores de vinhos do mundo, tem origem de muitas uvas sensacionais, só encontram naquela região, e de lá partiu para o resto do mundo, e o Chile também produz vinhos maravilhosos. Fico por aqui, dê o like, compartilhe o vídeo, ajude a gente a espalhar. Uncal, UMKAL.com.br, vale a pena. Obrigado, Luciano. Obrigada a você. Saúde.